né? Pronto, Graeb, olha só, tem informação chegando agora, Vanessa Lipelt acaba de mandar para a gente já vai mudar a tarde aqui também para que vocês nos acompanhem. O Ricardo Capelli foi nomeado agora, então, como ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, apuração da Vanessa Lipelt, que acaba de chegar para a nossa tarja já vai mudar. Muito obrigado pela sua audiência, nossa audiência está crescendo muito hoje, e é desse jeito que a gente faz jornalismo, trazendo para vocês informação em cima do lance. Esse é o nosso Papo Antagonista, de segunda a sexta, às 18 horas, ao vivo. Cola com a gente, que é assim que a gente traz informações para vocês. Então, Ricardo Capelli é o novo ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional. Quem é Ricardo Capelli? Vamos lembrar? Foi o interventor que esteve no comando da segurança pública do Distrito Federal quando os ataques aconteceram no dia 8 de janeiro. Ricardo Capelli foi o interventor que foi nomeado, então, pelo presidente Lula e junto com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para que fizesse essa intervenção na questão da segurança pública do Distrito Federal. Ricardo Capelli, então, assumindo agora como ministro interino do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Informação super importante que você já está sabendo aqui no nosso Papo Antagonista. Graeb, toco com você. É uma troca, enfim, que faz sentido, né? Ele se mostrou hábil até na condução ali da intervenção no Distrito Federal. Naquele período a gente não viu um noticiário que mostrasse ele em choque com militares ou com quem quer que seja, né? Ele teve uma atuação discreta. Parece uma escolha, assim, correta. É um homem de confiança do Flávio Dino, muito próximo do Flávio Dino, ministro da Segurança. Mas veja, não apaga incêndio nenhum. Só substituíram o personagem. Isso não muda absolutamente nada no pepino político que o PT vai ter que encarar agora com a divulgação dessas imagens, né? Ok, agiram rápido, só isso. Isso, importante isso. Então, o Wilson já está chegando agora aqui. O Wilson pode colocar o Wilson na tela. Wilson, informação importante, então, que a Vanessa Lipelt acaba de trazer para a gente, já vai estar no nosso site também, o antagonista.com. Ricardo Capelli, então, sendo nomeado como ministro interino do GSI. Exato, inclusive eu estava aqui já fazendo a repercussão desse material aqui, né, gente? Aqui jornalismo em tempo real é isso, né? Aqui no celular, aqui já fazendo tudo para vocês. Mas o Capelli, é bom lembrar, né, que ele, enfim, foi interventor federal durante, né, o mês de janeiro e até o iniciozinho de março, né? E o Capelli atuando mais uma vez como bombeiro, né? Como debelador de crises aqui do governo federal. É um homem de confiança muito do Flávio Dino. Mais uma vez, o Dino coloca ali a sua marca, né? De certa forma, acaba sendo uma vitória pro Dino, né? Depois de um período em que ele, enfim, foi depois de um período nas últimas 2 semanas em que ele teve o seu trabalho questionado por questões internas ali do Ministério da Justiça, indicações, alguns nomes que o Dino levou o presidente Lula, que não eram nomes necessariamente do PT. Agora, mais uma vez, o Flávio Dino mostrando força, emplacando o Ricardo Capelli como interino do GSI, né? Agora tem que esperar também quem vai ser o titular, né, do GSI depois dessa intervenção branca, né, no órgão. Muito provavelmente agora o governo do PT vai aproveitar esse momento para fazer uma limpa, porque o GSI, para quem não se lembra, ele era comandado pelo general Heleno, e desde a época de transição, o governo Lula tinha desconfianças em relação ao GSI, né? Tem uma história muito curiosa da transição ainda, acho que, se não me engano, acho que nós contamos isso em novembro ou foi dezembro, enfim, agora me falhou a memória, mas que o integrante do GSI, que o governo federal não quis utilizar, governo da transição, perdão, não, eles não quiseram utilizar computadores do GSI porque eles suspeitavam que haviam arquivos maliciosos, enfim, havia a possibilidade de eles serem espionados ali pelos integrantes do governo Jair Bolsonaro. Então, é isso. Capelli assume com a missão aí, não só de debelar essa crise, como também de fazer uma limpa aí
no GSI para expurgar de vez aí os bolsonaristas do governo federal, que não vai ser fácil, né, Kenzo? Não vai ser fácil, e inclusive a gente está acompanhando todos os desdobramentos, então, dessa saída do ministro Gonçalves Dias do Gabinete de Segurança Institucional. Já foi, então, nomeado um nome interino, que é Ricardo Capelli, que foi o interventor responsável pela segurança pública do Distrito Federal, depois dos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal diz que vai ouvir o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, para prestar esclarecimentos sobre essas imagens que nós mostramos ao longo de todo o programa de hoje. A gente viu também o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, afirmando, então, que se o Congresso quiser investigar, eles vão apurar, vão ajudar nessa apuração, então, sobre essas imagens, inclusive, que mostram o ex-ministro, agora ministro do Gabinete de Segurança Institucional, participando, então, entrando ali nas imagens e dando passagem ali para todas essas pessoas que ocuparam e depredaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Graeb, quer dar uma arrematada no assunto? Eu acho que eu já passei a mensagem que eu tinha para passar, né? A ideia de que os eventos estão intrinsecamente ligados ao discurso do Bolsonaro não foi alterada pela divulgação dessas imagens. O que foi alterada é a ideia de que, ou melhor, o que veio à tona é que pode ter havido leniência, sim, de uma figura muito importante do governo no meio dali de toda a refrega, e pior ainda, talvez a história dos infiltrados não seja apenas lenda, não seja apenas teoria da conspiração. As imagens autorizam essa ideia. Elas não confirmam que isso é verdade, mas elas levantam uma dúvida que agora precisa ser investigada e dirimida. Então, vamos à CPI. Agora, não faz sentido nenhum ficar combatendo a ideia de uma investigação que vá passar essa história terrível para a nossa democracia a limpo de uma vez por todas. Inclusive, Graeb, tem um deputado, o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, que declarou nas redes sociais que vai pedir à PGR, a Procuradoria-Geral da República, a prisão imediata do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias. Está aí o tweet na tela para vocês que nos acompanham. É desse jeito que a gente faz jornalismo, trazendo para vocês todos os pontos, todos os desdobramentos da saída, então, do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, que saiu, então, do comando do gabinete hoje, depois que vieram a público as imagens do Palácio do Planalto, em que mostram o ministro, o agora ex-ministro, então, dentro do Palácio do Planalto, e minutos depois chegam as pessoas que depredaram várias áreas ali do gabinete e também do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Está aí o deputado do PP do Espírito Santo, Evair de Mello, falando que, diante dos fatos, além da convocação já aprovada na comissão de Segurança Pública, nós da oposição solicitamos à PGR a prisão imediata do ministro do GSI. Também providencia a convocação do ministro da Justiça, que é o ministro Flávio Dino, para apresentar imagens de segurança do Ministério da Justiça entre os dias 7 de janeiro e 9 de janeiro. Nesse ponto, inclusive, Graeb, eu quero levantar com você que ele fala desse pedido para que seja apresentado, inclusive, essas imagens, né, das imagens de segurança do Ministério da Justiça exatamente nesse período. E a gente viu que o líder do governo, o deputado José Guimarães, no momento em que ele estava falando ali e dizendo, conversando com jornalistas, explicando que se o Congresso aprovar e o Congresso quiser uma investigação, ele disse que vai ter o apoio, vai apurar, vai ajudar, inclusive, nessa apuração
de uma CPMI ou de uma CPI. Fato é que ali a gente viu mais uma vez o líder do governo colocando, inclusive, a responsabilidade, a culpa na imprensa, né? Ele foi questionado sobre o vídeo, ele falou, como é que pode um vídeo ser divulgado? Merece um pedido de explicação. Como assim um vídeo ser divulgado? Um vídeo de uma área pública em que a gente viu e que precisava, de fato, ser divulgado e precisava vir a público, né? No momento em que o líder do governo coloca um questionamento como esse, é bastante complicado, porque ele precisa, na verdade, o vídeo, quanto mais clareza vier, quanto mais imagens aparecerem, melhor seria para todos os esclarecimentos. Correto, Graeb? Corretíssimo, Kenzo. E eu chamo a atenção para o segundo corretíssimo o que você disse, e eu chamo a atenção para o segundo tweet do deputado do Espírito Santo, porque ele menciona o STF. E a dúvida dele também é pertinente. Solicitei ao STF que informe se teve e quando teve acesso às imagens de segurança. Porque é importante saber isso. Em tese, o STF já teve acesso a essas imagens. A frase do deputado Guimarães, inclusive, é: como é que essas imagens são veiculadas sem o governo saber? Isso insinua também que talvez o governo já tivesse visto essas imagens e estava fazendo gestão para que elas não viessem a público. Ficou tudo muito ruim. Eu não gosto, eu odeio teoria da conspiração. Odeio, não gosto. Jornalista não pode acreditar em teoria da conspiração. Acontece que criou-se um ambiente em que as dúvidas são absolutamente legítimas. E agora demanda investigação, inclusive jornalística, né? Então tá certo a CNN de mostrar as imagens. Tá certo o Wilson de ficar mandando mensagem aí para os deputados tentando entender, achar o próximo furo da gente, tá certo? Boa lembrança do Graeb, inclusive, porque o pessoal às vezes reclama aqui no nosso chat, cadê o Wilson? Que o Wilson tá ali, cabeça abaixo, o Wilson se mexe para um lado para o outro. Não, gente, o Wilson tá isso, apurando, porque eu tô apurando, você não tem ideia aqui, eu já respondi tanta mensagem, e detalhe, deixa eu até aproveitar, como o programa tá quente, e chat, por favor, tenham paciência com a gente, que a gente vai fazer o programa hoje um pouquinho mais longo, porque os fatos se impõem. Conversando aqui com 3 líderes do Congresso, eles me falaram basicamente o seguinte: Wilson, CPMI é legal para investigar, só que vamos ter um problema. Isso vai atrasar a tramitação do marco fiscal. Isso já vai ter uma consequência prática. Então, assim, você vai dividir energias, o Lira vai tentar ao máximo não criar mais um embrólio para o governo, mas isso fatalmente vai drenar as energias do governo para a CPMI, para que ela não fuja do controle. Porque, só para vocês terem uma ideia, vamos lá, vamos por etapas, porque é importante que vocês entendam. Se tudo ocorrer da forma como está sendo programado, na próxima semana, provavelmente na próxima terça-feira, deve ter a sessão do Congresso Nacional. Essa sessão do Congresso Nacional, para a votação de vetos, ela também vai ser utilizada para a apresentação do pedido de CPMI. Diferentemente do que ocorre na Câmara e no Senado, CPMI, Comissão Parlamentar Mista, não depende de leitura de relatório, de requerimento, por parte de presidentes da Câmara ou do Senado. Já é um procedimento automático. Por isso que na terça-feira passada, o governo trabalhou para adiar a sessão do Congresso. Por quê? Qual era a ideia inicial? Adiava a sessão do Congresso para você ter tempo para retirar as assinaturas. O plano foi para o Beleléu, foi para o brejo, né? Não deu certo. Agora é inevitável a CPI. Então, pois bem, com a convocação da sessão do Congresso, automaticamente a CPMI vai ser instalada. Depois da instalação da CPMI, você terá a indicação dos líderes. E aí é que vai ocorrer a primeira batalha do governo, porque você vai precisar ter o máximo de controle da CPMI para que ela tenha um caráter governista ou oposicionista. Qual é o grande dilema do governo a partir de agora? O governo não tem base na Câmara, tem no Senado, mas não tem na Câmara. Então, é possível que você tenha uma composição de CPMI mais radical na Câmara, uma composição de oposição na Câmara e um pouco mais governista no Senado. Mas você também não pode colocar uma tropa de choque intensa no Senado, né, que se desgaste com uma CPMI,
e deixe para trás, por exemplo, o trabalho de articulação política em prol do arcabouço fiscal. Então, já vai ser outra batalha do governo. E numa composição de CPMI, a tendência é que, se você juntar a oposição no Senado junto com a oposição na Câmara, tende a ser uma CPI de muito barulho. A gente até conversava, né, Greb, essa semana sobre a CPMI, que ela saindo do papel, ela tende a ser um festival de fake news, né? Um festival de notícias falsas, porque a bancada bolsonarista vai trabalhar muito com esse instrumento da narrativa, né? Embora essas imagens que foram reveladas hoje, elas de fato dão uma tônica que vão para além da teoria da conspiração. Então o governo vai ter muito trabalho para conseguir ter controle da CPMI, né? E ao mesmo tempo trabalhar pela aprovação da pauta principal do governo, que é o novo arcabouço fiscal nesse primeiro semestre. E também isso também deve afetar, Kenzo, outra pauta importante na área econômica, que é a reforma tributária, que vai ficar ali, né, tramitando paralelamente aos trabalhos da CPMI. Ou seja, o governo não queria uma CPMI, desculpa a expressão, foi entubado como a CPMI e agora vai ter que trabalhar para tentar diminuir todos os problemas e todos o impacto de uma investigação que, lógico, o governo vai trabalhar a partir da lógica de que vai trabalhar para se chegar aos financiadores, ok. Mas CPMI a gente sabe que é isso, sabe? A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E a última CPMI mista foi justamente a CPMI das fake news, que ela foi enterrada graças à pandemia de Covid, porque se não fosse a pandemia, ela teria dado muito mais trabalho para o governo Jair Bolsonaro.